8h12. Hoje, quarta-feira, nós temos a satisfação de receber aqui o administrador Valdir Pereira. Ele vem mais uma vez trazer-nos estas informações valiosas, nos capacitando para viver melhor, para ter qualidade de vida. Hoje falando sobre empreendedorismo. Valdir, seja bem-vindo na Rádio Coração mais uma vez, nesta quarta-feira. Bom dia, meu irmão. Olá, Alcemir, um excelente dia para você, para todos os ouvintes do programa Manhã Viva. É uma imensa satisfação estar novamente aqui, não é? Tivemos um problema técnico na última quarta-feira, infelizmente não foi possível esse nosso bate-papo, essa nossa conversa e esse nosso processo educacional, não é isso? Isso. Vamos começar então falando sobre uma definição sobre o que é empreendedorismo, Valdir. Pois é, Alcemir e todos os nossos ouvintes das diversas esferas, as pessoas que nos acompanham nos mais recantos, né, desse nosso estado, do Brasil e através da internet no mundo afora. E olha, Alcemir, nessa manhã chuvosa em Dourados, né, a gente tem que tirar o chapéu para todo trabalhador, trabalhadora que sai da sua casa, que coloca a sua capa de chuva, pega a sua bicicleta ou a sua motocicleta, vai para o trabalho, enfim, tem que tirar o chapéu. E quando nós falamos de empreendedorismo, Alcemir, nós estamos falando muitas vezes dessas pessoas que são otimistas, que pensam nos objetivos das suas vidas, que arriscam negócios, que não tem medo de inovar, de avançar. Então nós vamos trabalhar algumas definições para que o nosso ouvinte tenha claro essas nomenclaturas. O nosso objetivo aqui no nosso programa, primeiramente, que não é esgotar o assunto, não é? E é trazer de uma forma muito didática o conhecimento de maneira com que todos possam compreender. Então, quando nós falamos de empreendedorismo, o conceito surgiu lá no século XVII, por volta do ano de 1619, na França. E tinha lá o nome entrepreneur, né? Aqui no Brasil ele chegou por volta dos anos 90. Mas se nós pegarmos a palavra empreendedorismo e formos lá no dicionário, a gente vai achar lá que empreendedor é do substantivo masculino, aquele que empreende. Mas o que vem a ser empreender? O economista Joseph Schumpeter, ele é um nome muito conhecido, né, na universidade. No seu livro Capitalismo, Socialismo e Democracia, publicado em 1942, ele associa o empreendedor ao desenvolvimento econômico. Ou seja, é o empreendedor, esse que empreende, que em função das suas ideias, muitas vezes inovadoras, soma à economia tudo aquilo que ele idealiza, que ele pensa, que ele executa. Então, quem é o empreendedor? Aquele que empreende, aquele que cria, que inova, que pensa um determinado empreendimento, uma determinada situação e que não tem medo de arriscar. Uma outra professora, Maria Inês Felipe, uma estudiosa dentro do assunto, ela defende a ideia de que o empreendedor, em geral, ele é motivado pela autorrealização e pelo desejo de assumir responsabilidades e ser independente. Olha que interessante. Aqui nós vamos canalizando e construindo o conceito. O professor diz que é toda essa vontade, esse anseio de fazer as coisas, o empreendedor associa a economia, beleza, mas a professora Maria Inês, ela diz assim, é todo aquele que tem esse sonho da autorrealização.
aquele que quer fazer alguma coisa, que não mede esforços em concretizar uma ideia de um negócio. E aqui, Alcemir, eu sublinho que é qualquer tipo de negócio. E não precisa ser um negócio estrondoso que movimente milhões. Uma quitanda, uma sorveteria, uma banca de camelô, uma lojinha de confecções, uma livraria, uma papelaria. Ambulante também? Um ambulante, exatamente. Então, essa definição parte do princípio de o empreendedor é todo aquele motivado que tem em mente a autorrealização na execução de um negócio, seja esse negócio de pequeno, médio ou grande porte, e que tem esse desejo de assumir responsabilidades e ser independentes. E aqui vem o ponto chave da definição do empreendedor. Ele não tem medo de assumir riscos. Tem diferença entre empresário e empreendedor? Eu achei interessante falando sobre empreendedorismo, empreendedor. Todo mundo pode ser. Existe esse negócio de vocação, tenho dom, não tenho dom, porque tem gente que fala, eu não tenho dom. Pois é, Alcemir. Muita gente fala muita balela em relação a isso. Por isso que é importante, porque está na conversa, no dia a dia, naquele conhecimento empírico. Então, por isso que eu considero esse momento aqui, o momento de construção do conhecimento, e muitos ouvintes dão esse feedback pra gente, né? E a Alzair foi muito feliz em colocar esses vários programas com várias temáticas que eu defino como um processo educacional. A rádio, ela tem essa missão de educar as pessoas, educar na fé, sobretudo, por ser uma rádio católica, mas sobretudo educar os ouvintes, e esse é um processo de educação. Você fez uma pergunta importantíssima. Eu acho oportuno nós esclarecermos que empreendedor e empresário são duas situações diferentes. E afirmo com toda a propriedade, não é todo empresário que é empreendedor. Porque o empresário, Alcemir, ele vem de uma condição de encarregado de uma empresa, ele é uma profissão. Então, o empresário, ele é dono de uma empresa ou ele rege um negócio que tem um CNPJ, que tem uma missão, uma visão, objetivos, e ele está um pouco engessado, enraizado. O empreendedor, o professor acabou de dizer aqui, é aquele que tem um sentimento da autorrealização, que não tem medo de arriscar, que ele quer fazer um negócio diferenciado, às vezes inovador, ou até mesmo com essa capacidade que ele tem de não ter medo de arriscar, mas que ele quer ser o quê? Independente, tá? Então, basicamente, ser empresário é uma profissão, é o dono de uma empresa, enquanto que ser empreendedor é um comportamento que o empresário pode adotar. Então não é que o empresário ele vai ser obviamente um empreendedor, não, mas o empresário, o gestor empresarial, ele pode adotar esse comportamento empreendedor. E aí, neste negócio, não ter medo de arriscar, assumir esses riscos, ser inovador, ter esse sentimento da independência, da autorrealização e, sobretudo, passa esse sentimento aos seus colaboradores. O empreendedor, então assim, ele é essa pessoa criativa, inovadora, inquieta. Alcemir, nós podemos ter esse sentimento de empreendedorismo, por exemplo, de um excelente locutor como você, por exemplo, que apresenta no rádio essa veemência do negócio que é a comunicação.
Então você passa a determinação na voz, na colocação, você empolga, você arrisca, você incrementa essa opinião e você dissemina isso. O sentimento do empreendedor é esse que tem a sede do desenvolvimento de um negócio, tá? E, sobretudo, o que o empresário faz ou ele tem? Ele busca uma situação de negócio saudável e confortável. O que acontece ao empresário, uma vez que ele acerta um sistema de gestão, e vai repensando isso, claro, mas ele entra numa certa zona de conforto, porque o negócio está dando certo, o produto ou serviço está sendo consumido, o nome do negócio ou a sua marca já está colocada, ele está tendo bom resultado, então ele dá uma certa quietude. Porém, hoje, nessa concorrência acirrada e os consumidores cada vez mais insaciáveis, qualquer empresário, qualquer gestor precisa cuidar, porque esse conforto no negócio, ele pode durar pouco tempo, porque o negócio pode acabar em função da substituição desse produto ou desse serviço. O empreendedor, Alcemir, é aquele que identifica oportunidades e que gera riquezas a partir delas. Nós podemos conhecer pessoas simples que são empreendedoras. Nesses programas que passam em televisão, normalmente aos domingos, sempre contam histórias. No final do nosso programa hoje, eu vou contar e falar para vocês alguns nomes de pessoas de conhecimento nacional e internacional que começaram do nada. Deu certo. Que acreditaram na sua ideia, que não tinha absolutamente nada. Alcemir, nós temos várias pessoas que partem desse nada e que hoje têm grandes fortunas. Então o empreendedor, ele acredita nisso, ele identifica a oportunidade, aposta nela, não tem medo de arriscar. E o empresário, por sua vez, ele tem a competência para governar uma empresa, um negócio, e encontra essa zona de conforto. É muito difícil ser bom nos dois papéis. Aqui eu também, sem medo de errar, afirmo isso. Mas eu conheço, aqui em Dourados, empresários que são empreendedores, que são criativos, inovadores, arriscam, são ricos, porque souberam incrementar o seu dinheiro, que criam a partir disso e que deu certo. Assim como eu conheço empresários que não souberam administrar, não tiveram ousadia, que se encostaram nesse conforto e infelizmente quebraram. Empreender é uma condição para quem tem dinheiro? Excelente. Não é, mas pode vir a ser. Como nós não temos uma resposta pronta e acabada, Alcemir, até mesmo porque nós temos que avaliar caso a caso, eu conheço gente que tinha, aí vamos colocar em uma moeda atual, R$500, que abriu um negócio, acreditou na ideia, arriscou, vendeu o que tinha, apostou e hoje já tem o seu primeiro 1 milhão. 500. Ah, professor, mas a minha vida não tem sido fácil. A gente tem uma quantidade de pessoas que tem o costume de se reclamar, de se lamentar. Alcemir, o empreendedor é aquela pessoa que cria, que inova, que não tem medo, que ela acorda pensando em produzir, porque aquele dia vai dar certo. Eu digo que a minha mãe, ela é uma grande empreendedora, só para exemplificar. Porque a minha mãe, ela sempre trabalhou, ela sempre acreditou que às vezes mesmo, né, trabalhando para fora, como se dizia antes, né, em casa ela não deixava de produzir, ela fazia lá suas coisas para vender para os vizinhos, ela fazia pão, e até hoje ela faz o famoso gelinho, e ela fazia bolo, e faz cachorro quente, e faz isso, e faz aquilo. Ela não para
Por que ela não para? Porque ela tem essa sede de fazer, de construir. Aí ela já se vê a realização quando as pessoas consomem aquelas coisas que ela faz e gosta e volta. São empreendedores, pessoas simples, normais, que têm vontade de fazer alguma coisa, que se realizam com ela e não ficam paradas no tempo na zona de conforto. Não precisa ter dinheiro, pode-se construir um patrimônio em função disso. Eu não estou aqui fazendo nenhuma analogia para que as pessoas entrem numa ideia, porque existem também ideias furadas. Por isso que é importante você sempre ter aí um mentor. A gente chama isso de mentor, um mentor que possa fomentar. Hoje nós estamos na era da tecnologia, da informação, da inovação. Mentores que possam orientar, fomentar esse seu negócio, essa sua ideia, para que você não possa perder o que tem. É isso? Inclusive, você já andou falando aqui sobre todo um estudo na hora de montar uma empresa, tudo aquilo que a gente, toda pesquisa. Então, a gente não é assim, eu quero, eu acho que é legal e vou, e aí a pessoa acaba... Porque aí, vem aquele famoso sentimento da frustração. Aí a frustração que leva à depressão e que leva a esse sentimento hoje que as pessoas, infelizmente, têm. O que é isso? Ela olha para trás, vê a tomada de decisão que poderia ser um pouco melhor planejada. O empreendedor, ele arrisca um pouco mais, é o comportamento dele, tá? Mas ele investiu, não deu certo. Ele não desiste. Fechou uma porta aqui, ele já vai cavando outra e já vai pensando em outra e já vai arriscar de novo. Só que algumas pessoas não têm o comportamento empreendedor. Elas arriscam, mas com sentimento de empresário, que quer uma zona de conforto. E essa zona de conforto, Alcemir, ela não vem fácil. No mundo competitivo e contemporâneo, essa zona de conforto não vem fácil. Não cabe a frustração, tem que ser proativo, tem que ser pra frente, porque senão a gente se frustra e começa a frustrar os outros também. Aquela pessoa que diz assim, não vai que não vai dar certo, que eu já vi isso aí antes. Exatamente. Desanima os outros também. Desanima os outros e infelizmente isso passa. Então já quero alertar os ouvintes, se você tem alguém aí que é desanimado e fica querendo desanimar você, não faça isso. Entre com uma oração para ele mentalmente e ele já vai melhorar se Deus quiser. Valdir, nosso tempo correu, até porque nosso assunto é bom demais, mas para a gente encerrar, fala um pouquinho para a gente aquilo que você havia prometido, casos de empreendedorismo que deu certo. Pois é, vamos lá então, Alcemir, só para que as pessoas possam compreender, por exemplo, Mark Zuckerberg. Talvez o nome é estranho para alguns dos nossos ouvintes, mas o Mark Zuckerberg é o idealizador do Facebook. Ele, lá no cantinho dele, na casa dele, lá na universidade, ele pensou num sistema onde as pessoas pudessem se comunicar, ver fotos e se idealizar. E o trem virou o quê? Um patrimônio bilionário, que aí no mundo todo tem várias situações aí que a mídia publica, enfim. Mas o Facebook não nasceu de uma grande empresa, Alcemir. O Facebook não nasceu de uma ideia de um cara bilionário, não. Nasceu de uma ideia numa sala de aula de um menino que ficou bilionário. Depois nós temos, por exemplo, o cara do Instagram, o Kevin Systrom. O que é o Instagram? Juntamente com o Facebook, hoje um pouco mais, valendo mesmo valor ou mais em bilhões de dólares. Começou com um empreendimento bem simples. Vamos pegar o já falecido Samuel Klein, dono da Casas Bahia, migrante polonês que começou aí no varejo, apostou na classe C e apostou certo. Quem não comprou nas Casas Bahia e teve o famoso carnê das Casas Bahia, quando o cartão de crédito não tinha esse poder todo que tem hoje? Ele acreditou do nada. Ele acreditou na classe C. Hoje já falecido, mas o grupo Casas Bahia está aí. Já foi hoje comprado pelo Ponto Frio, né? O Mário Gazin, da Móveis Gazin, nós temos aqui na nossa cidade também.
começou com um caminhãozinho. Ele ia nos bairros e começava a vender. Hoje também com patrimônio e vendas bilionárias. A Luísa Helena Trajano, que é dona da Magazine Luiza. Quem começou, na verdade, o negócio foi a tia dela, que chamava Luísa, também. E ela assumiu os negócios. Hoje o Magazine Luiza tem um empreendimento estrondoso, bilionário. Começou com uma unidade lá em Franca, São Paulo. Vamos pegar o homem mais famoso do Brasil, o homem do baú. Quando você fala Silvio Santos, o Silvio Santos, Alcemir, quando ele ia para a escola, ele já era empreendedor porque ele vendia o lanche dele. Ele vendia o lanche dele para os colegas, pegava o dinheiro e guardava, para você ter uma ideia. E depois ele todo mundo sabe a história, e aqui eu convido os ouvintes a ler a história do Silvio Santos. Uma história lindíssima, que depois foi vender capinhas de celular, e foi camelô, enfim. Foi radialista, sofreu na vida, teve muitas quedas, até ser o dono hoje da famosa rede de televisão. Vamos pegar o fundador da Natura. Você mira, a Natura começou pequenininha. Luiz Seabra, inclusive eu tive a satisfação de conhecer a Natura em São Paulo, em Cajamar, a indústria. Tive o prazer de conversar com o filho do Luiz, o Fernando Seabra, um empreendedor nato. Abílio Diniz, do Pão de Açúcar, dono da rede Carrefour. Vamos pegar o fundador da Cacau Show. A história do dono da Cacau Show é fabulosa, que começou aos 14 anos vendendo chocolate simples. Hoje esse patrimônio estrondoso, o próprio dono da CVC, a empresa de turismo, começou com uma unidade, um negócio muito simples. Então veja que são nomes hoje de grandes marcas que a gente acaba por ver que são pessoas que acreditaram, foram audaciosos. Eu não poderia deixar de citar, Alcemir, aqui para concluir a minha fala, dois grandes empreendedores, gestores, a qual eu faço parte da instituição, a Unigran, os mantenedores, Cecília Zawitch e Murilo Zawitch, que há 43 anos iniciaram aqui uma instituição de ensino superior, e ela existe há 43 anos, começou com 2 cursos, num prédio muito simples, e hoje tem uma situação empreendedora extraordinária. Então, eu poderia ficar aqui a manhã inteira, a tarde inteira e a noite, dando exemplos de pessoas empreendedoras, que acreditaram nas suas ideias e que simplesmente são convincentes do propósito de vida. E eu quero agradecer mais uma vez a presença do Valdir, falando sobre empreendedorismo. O empreendedor Valdir veio hoje aqui fazer esse trabalho de educação. E a semana que vem, o Eu Empreendedor e o Perfil Empreendedor. Valdir, muito obrigado mais uma vez, um ótimo dia e até quarta-feira, meu irmão. Até, Alcemir, um abraço a todos os ouvintes. Vamos trazer esse perfil do Eu Empreendedor e ver quantos ouvintes já estão encaixados nele. 8h35 agora. Agora é hora de empreender e negociar. Você ouviu Empreendedorismo e Negócios com o administrador Valdir Pereira.